Olá, futuros juízes e futuras juízas. Sejam muito bem-vindos ao curso gratuito com aulas demonstrativas da Verbo Jurídico. O evento Assuntos Dominantes nos concursos da magistratura reúne aqueles assuntos mais recorrentes nos concursos para juiz do trabalho, juiz federal e juiz de direito, com aulas inéditas e com didática de alto nível. Eu sou o professor Fabiano Veiga, juiz do trabalho há 10 anos. Comigo vocês vão aprender tópicos muito importantes e decisivos da disciplina de Direito Constitucional. Aproveitando a oportunidade, deixo aqui um aviso bem importante. Todos os inscritos que se matricularem com as nossas consultoras de carreiras vão ganhar mais 6 meses de acesso no curso, ou seja, serão 2 anos de acesso total. Dando início ao nosso estudo, destaco que estudar a Constituição, estudar direito constitucional, é compreender que a Constituição é o pacto político fundamental de um Estado e que fundamenta a validade das demais normas que compõem o sistema jurídico. Atualmente se compreende que a Constituição, para além da hierarquia meramente formal, além da superioridade meramente formal no ordenamento jurídico, goza também da chamada superioridade axiológica, o que implica dizer que a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas do sistema e que toda e qualquer norma constitucional, ou melhor, infraconstitucional, deve ser lida sempre à luz da Constituição, trazendo o chamado fenômeno da constitucionalização do direito. Em que pese a doutrina indique majoritariamente que as normas constitucionais elas têm idêntico grau hierárquico, é muito importante perceber que há normas da própria Constituição que são consideradas como princípios fundamentais do texto constitucional. E os princípios fundamentais encontram-se precisamente no título 1 da Constituição, artigos 1º a 4º do texto constitucional. Esses princípios fundamentais, eles são inaugurados no texto constitucional a partir do artigo 1º, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, indicando serem fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Os fundamentos da República, portanto, são importantes valores que devem ser levados em conta na aplicação e interpretação de todo o ordenamento jurídico. Além do artigo 1º, nós temos ainda no título, que versa acerca dos princípios fundamentais, o artigo 2º da Constituição, frequentemente cobrado nos concursos públicos, que consagra a noção de independência e de separação dos poderes, de independência e harmonia dos poderes. E estabelece, portanto, aqui premissas essenciais para o chamado sistema de freios e contrapesos, em que há fiscalizações recíprocas por órgãos do Estado, a fim de que um órgão não haja de forma arbitrária e também permitir uma otimização do serviço prestado pelo próprio Estado. Nesse sentido, é muito relevante perceber que nós temos, pelos 3 poderes da República, na órbita federal, sobretudo analisando aqui, funções típicas e funções atípicas de cada poder, sendo que a função típica de um poder necessariamente será uma função atípica dos demais poderes. Temos ainda no título 1 da Constituição os objetivos da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição. E esse artigo 3º guarda uma grande importância para o direito do trabalho, pois traz uma noção de progresso social, de igualdade social, de solidarismo constitucional. O artigo 3º, portanto, fundamenta aqui os verdadeiros objetivos e a própria razão da existência do Estado brasileiro. E ao se analisar cada um desses objetivos, percebemos a importância e a relação que cada um desses objetivos tem com o próprio direito do trabalho.
levando em conta que o direito do trabalho busca exatamente a fixação de um patamar mínimo de direitos, a fim de que o indivíduo que não possua outra riqueza, que não possua outra fonte de renda, mas apenas o seu próprio trabalho, tenha acesso a prestações materiais mínimas, essenciais à efetivação e concretização da dignidade da pessoa humana. Diz, então, o artigo 3º da Constituição, que são, entre outros, objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Por fim, o artigo 4º do texto constitucional é o que versa acerca dos princípios que devem nortear a atuação da República Federativa do Brasil na órbita internacional e faz referência aqui à independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Entre esses princípios que regem a atuação da República Federativa do Brasil na órbita internacional, destaco como o mais importante para fins de interpretação e aplicação do direito do trabalho a previsão de que na órbita internacional a República Federativa do Brasil irá dar prevalência aos direitos humanos. Raciocine comigo o seguinte: ora, se na órbita internacional a República Federativa do Brasil irá pautar a sua atuação na prevalência dos direitos humanos, com muito mais razão, no âmbito interno, a atuação do Estado brasileiro deve necessariamente ser no sentido de fazer prevalecer os direitos humanos. E esse raciocínio aqui é muito bem-vindo, sobretudo idealizando uma questão dissertativa, uma questão de segunda fase, em que você deve discorrer acerca de alguma política pública relacionada às relações de trabalho. Além dos princípios fundamentais, guarda especial importância para o nosso estudo na área trabalhista e sendo uma verdadeira ponto de contato entre o direito constitucional e o direito do trabalho, o estudo dos direitos e garantias fundamentais. Inicialmente, destaco por oportuno que os direitos fundamentais eles não coincidem integralmente com a caracterização dos direitos humanos. Perceba que a expressão direitos humanos diz respeito àqueles direitos essenciais a uma vida digna, mas cuja previsão se encontra em uma norma internacional. Tratam-se, portanto, de valores transnacionais que visam tutelar a pessoa ou indivíduo independentemente do local onde ele se encontre, como, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida está consagrado em diversas normas internacionais. Por outro lado, a expressão direitos fundamentais diz respeito, em síntese, àqueles direitos essenciais a uma vida digna, mas cuja previsão se encontra em norma interna, ou seja, na ordem jurídica nacional. Perceba, então, que do ponto de vista conceitual, quanto ao conteúdo em si, não há distinções entre direitos humanos e direitos fundamentais. Logo, a diferenciação entre tais espécies de direitos diz respeito ao aspecto estritamente topográfico, ou seja, em relação à norma que dispõe e prevê tal direito. Se se trata de um direito previsto apenas na órbita internacional e sendo um direito essencial a uma vida digna, é um direito humano.
Igualmente, se tratar de um direito essencial a uma vida digna, mas previsto apenas na ordem jurídica interna, trata-se de um direito fundamental. A distinção, portanto, é meramente topográfica. Por exemplo, o direito ao FGTS, previsto no artigo 7º da Constituição, é um direito fundamental, porque o artigo 7º se encontra, inclusive, no título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Entretanto, em que pese a fundamentalidade do direito ao FGTS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, perceba que a ordem jurídica internacional não tem a previsão, o FGTS não conta com previsão na ordem jurídica internacional. Logo, o FGTS é um direito fundamental, mas não pode ser considerado como um direito humano em si. Entretanto, perceba que quanto à noção de direitos humanos e direitos fundamentais, mais importante do que se analisar eventuais pontos de afastamento e de distinção quanto a tais direitos, o mais importante é ter em vista uma noção de complementariedade. Pois, em matéria de direitos humanos, de direitos fundamentais, deve haver aplicação simultânea da ordem jurídica internacional e da ordem jurídica nacional, com o objetivo de se promover a tutela do indivíduo que se encontra em situação de vulnerabilidade. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da norma mais favorável à pessoa humana que se encontra em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, portanto. Ademais disso, é ainda relevante destacar, ainda nesse ponto, a distinção que há entre os direitos fundamentais e as garantias fundamentais. E a distinção que há entre os direitos e as garantias reside precisamente no conteúdo normativo. Os direitos fundamentais, eles estão cristalizados em normas de conteúdo declaratório. A declaração de um direito ao reconhecimento de um direito. Ao passo que as garantias fundamentais, elas estão estabelecidas essencialmente em normas de conteúdo assecuratório. Assecuratório no sentido de se tratar de uma norma que visa, em última análise, assegurar um direito fundamental. Ilustrativamente, a norma constitucional que garante o direito fundamental à liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e ficar. Por seu turno, há a garantia fundamental do habeas corpus. Trata-se de instrumento, de ferramenta processual, cuja finalidade é exatamente tutelar um direito fundamental, qual seja a finalidade do habeas corpus, tutelar o direito de liberdade de locomoção. Avançando quanto ao nosso estudo, destaco por oportuno uma temática que necessariamente é cobrada nos concursos da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, em concursos em que se exige, portanto, o direito do trabalho e o direito constitucional aqui, havendo uma ampla comunicação entre essas disciplinas. Destaco que há o estudo das fases, gerações e dimensões dos direitos fundamentais. Direitos civis e políticos, direitos de primeira geração ou dimensão, direitos em que há uma predominância do valor liberdade, em que surgiu precisamente por ocasião da Revolução Francesa, em que se buscou o estabelecimento de uma Constituição escrita e que limitasse o poder do Estado, por um lado, e se permitisse, por outro lado, uma maior liberdade do cidadão. Trata-se aqui de direito de defesa ou negativo, por volta do século XVIII para o século XIX.
Ademais disso, nós temos ainda os chamados direitos sociais, direitos de segunda geração ou dimensão, direitos que consagram essencialmente o valor da igualdade. E, nesse sentido, o reconhecimento de tais direitos está relacionado à chamada agudização das relações sociais. Houve um movimento, tanto, sobretudo, na França, como a Comuna de Paris, como na Inglaterra, com o movimento cartista, o cartismo, em que se passou a se questionar a não intervenção do Estado nas relações sociais. Trata-se de movimento aqui em que a classe trabalhadora passou a reivindicar uma atuação do Estado. Esses movimentos sociais se estabeleceram, sobretudo, do século XIX para o século XX. Mais adiante, houve o reconhecimento dos direitos de terceira geração ou dimensão, os direitos difusos, os quais estão intimamente ligados ao reconhecimento do direito a um meio ambiente saudável, a uma questão relacionada a um cunho transgeracional, a uma preocupação com a qualidade de vida. Esses direitos de terceira geração ou dimensão, sobretudo, relacionados aqui com o valor da fraternidade. A despeito da existência consensual dos direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração ou dimensão, temos ainda, de acordo com parte da doutrina nacional, direitos de quarta geração ou dimensão e de quinta geração ou dimensão. Direitos de quarta geração ou dimensão, de acordo com Paulo Bonavides, que foi quem melhor estudou e defendeu o reconhecimento dessas outras gerações, da quarta geração e da quinta geração ou dimensão. O de quarta geração, direitos relacionados à minoria, à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo, de acordo ainda com o saudoso constitucionalista, o direito de quinta geração ou dimensão, diz respeito, sobretudo, ao direito à paz. A paz seria aqui um valor supremo da humanidade. E é importante perceber que esse aspecto aqui não é um aspecto que é exatamente exclusivo de cobrança de concursos da área trabalhista. Nós estamos diante de um assunto, de uma temática que, lógico, se houver cobrança no seu concurso do direito do trabalho, essa temática vai se comunicar com a parte do direito do trabalho. Se for um concurso em que não haja cobrança do direito do trabalho, com certeza essa presente temática vai se comunicar com outros ramos jurídicos, como, por exemplo, o próprio direito previdenciário e, em alguns aspectos, o próprio direito civil. Perceba aqui, então, que nós estamos diante de uma temática que ela se comunica com diversos ramos jurídicos. Muito dificilmente você vai fazer uma prova para o concurso da magistratura em que, na primeira fase, ou até mesmo a fase dissertativa, você não terá que se debruçar sobre esse tema. E em se tratando de uma questão dissertativa, ainda que a questão não traga essencialmente uma indagação acerca das dimensões e gerações dos direitos fundamentais, é muito importante que você esteja preparado para discorrer acerca dessa temática aqui, se couber esse tema, se couber essa parte na sua resposta, se esse tratamento desse tema aqui, quanto às gerações e dimensões, for adequado para apresentar a sua resposta. Dando sequência ao nosso estudo de direitos e garantias fundamentais, analiso agora a tutela dos direitos humanos e fundamentais no Brasil. Tutela esta que se encontra predominantemente, mas não exclusivamente, no título 2 da Constituição. Fabiano, como assim predominantemente, mas não exclusivamente, no título 2 da Constituição? Isso porque, e o Supremo Tribunal Federal já consagrou essa compreensão de forma muito intensa na sua jurisprudência,
é de se reconhecer no nosso sistema jurídico a chamada cláusula de abertura material do catálogo de direitos e garantias fundamentais, ou seja, a abertura material do catálogo de direitos e garantias fundamentais, aspecto que está intimamente ligado à chamada ampliação do bloco de constitucionalidade. Essa compreensão parte do pressuposto de que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não excluem o reconhecimento de outros direitos fundamentais implicitamente consagrados no sistema e, igualmente, direitos e garantias fundamentais decorrentes de normas internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico interno. Essa noção de uma aldeia global constitucional, de uma abertura do catálogo de direitos e garantias fundamentais, está revelada na nossa Constituição, sobretudo no artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Igualmente possível indicar, nesse mesmo sentido, o artigo 7º do texto constitucional. O artigo 7º, caput do texto constitucional. Isso porque o artigo 7º, conforme veremos em outro momento, indica que os direitos fundamentais da classe trabalhadora, que estão previstos no artigo 7º, eles constituem um chamado patamar mínimo civilizatório. Logo, não impede, pelo contrário, até mesmo incentiva a criação de outros direitos, inclusive por normas infraconstitucionais, não havendo aqui que se falar em se discutir em eventual inconstitucionalidade, pois está em consonância com a Constituição a criação de novos direitos e garantias fundamentais. Por outro lado, intimamente ligado a essa afirmação, a doutrina e a própria jurisprudência reconhece também, como consequência da cláusula de abertura material dos direitos e garantias fundamentais, que o nosso sistema consagra, ainda que de forma implícita, o princípio da proibição do retrocesso social. Ou seja, um direito, uma vez reconhecido pelo ordenamento jurídico, ele não pode simplesmente ser suprimido ou atingido o seu núcleo essencial, sob pena de se permitir que a sociedade retorne a um estágio anterior de menor reconhecimento e efetivação de direitos e garantias fundamentais. E uma das características da doutrina dos direitos fundamentais é exatamente a noção de historicidade, de reconhecimento dos direitos fundamentais ao longo do tempo, e também a própria noção da acumulabilidade, ou seja, que o reconhecimento de um direito fundamental não impede o reconhecimento de outros direitos fundamentais. Deve-se caminhar no sentido da ampliação e não da restrição. Evidentemente que é uma temática bastante sensível, em termos de provas de concursos para a magistratura, é muito importante que se aprofunde essa temática, sobretudo quando o Supremo Tribunal Federal passa a decidir em diversas situações de acordo com o princípio da reserva do possível, subordinando, portanto, o jurídico a aspectos de ordem econômica. Vale a pena aprofundar a análise desse estudo. E na nossa Constituição, nesse título 2 da Constituição, nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º do texto constitucional. Nós temos os direitos sociais previstos no artigo 6º ao 11 e também nos artigos 193 e seguintes, também na própria Constituição, os direitos de nacionalidade a partir do artigo 12 da Constituição, os direitos políticos, artigos 14 a 17, e partidos políticos, direitos políticos e partidos políticos, em verdade,
que estão aqui entre os artigos 14 a 17, também do texto constitucional. Ainda quanto a essa noção da teoria geral dos direitos humanos e fundamentais no Brasil, é muito importante nós percebermos e termos em mente o tema da dupla perspectiva dos direitos fundamentais. A nossa Constituição traz a previsão de direitos e garantias fundamentais. E a doutrina, a partir de tal previsão, estabelece a chamada dupla perspectiva, a dupla análise dos direitos fundamentais, indicando que tais direitos fundamentais podem ser analisados, podem ser estudados tanto sob a ótica subjetiva quanto sob a ótica objetiva. Quanto à dimensão subjetiva, a doutrina aponta que os direitos fundamentais eles gozam de justiciabilidade e de vinculatividade normativo-constitucional. Isso quer dizer que os direitos fundamentais, que as garantias fundamentais, eles não constituem um mero programa do Estado. Eles não constituem uma mera carta de intenções, mas constituem, sim, direitos do indivíduo. Desse modo, é possível que esse indivíduo busque junto ao Estado a satisfação desse direito. Perceba, então, que essa vinculatividade normativo-constitucional e justiciabilidade, essas características indicam, portanto, que mais do que um mero programa, uma mera promessa, todo e qualquer direito fundamental goza de algum grau de eficácia, algum grau de justiciabilidade. Evidentemente que a norma constante do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, deve ser adequadamente interpretada. Lembrando que o artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece que os direitos e garantias fundamentais, previstos então na Constituição, têm aplicação imediata. A doutrina indica, então, que esta norma não está estabelecendo que todo o conteúdo normativo de um direito fundamental pode ser imediatamente exigido após a edição da Constituição. Não é isso. Quer dizer que a aplicação de tais direitos fundamentais e a exigência e satisfação desses direitos fundamentais vai variar de acordo com a densidade normativo-constitucional. Existem direitos fundamentais que não dependem de qualquer regulamentação, cuja aplicação se dá de forma integral e direta, a partir da Constituição. Mas isto não quer dizer que não haja necessidade, em algumas situações, que a norma constitucional seja regulamentada, a fim de que aquele direito fundamental seja densificado e possa efetivamente ser aplicado ao caso concreto, exercido aqui, portanto, na sua plenitude. Por outro lado, além da visão da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, a doutrina aponta ainda a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, indicando precisamente que os direitos fundamentais, eles também devem ser analisados sob a ótica objetiva. Ou seja, os direitos fundamentais, eles se consubstanciam em valores éticos fundamentais do ordenamento jurídico. São valores éticos que legitimam todo o ordenamento jurídico. Vale dizer, então, que todo ordenamento jurídico deve ser aplicado e interpretado à luz da efetivação dos direitos fundamentais. Ademais disso, sob aspecto objetivo, analisando essa dimensão objetiva, a doutrina aponta um aspecto também muito importante, a noção da multifuncionalidade dos direitos fundamentais. Essa multifuncionalidade dos direitos fundamentais implica em reconhecer a chamada eficácia irradiante dos direitos fundamentais, a função de proteção dos direitos fundamentais
a ideia de defesa dos direitos fundamentais, a ideia de promoção e de efetivação dos direitos fundamentais. Portanto, perceba que os direitos fundamentais, eles gozam da noção de multifuncionalidade, porque a função de tais direitos fundamentais no sistema é de diversas ordens, tanto no sentido em algumas hipóteses, consubstanciar em verdadeiras liberdades públicas negativas a função de defesa dos direitos fundamentais, indicando o espaço em relação ao qual o Estado não pode se imiscuir, o Estado não pode interferir, aspecto aqui relacionado, sobretudo, aos direitos de primeira geração ou dimensão, que consagram, portanto, o valor da liberdade. Por outro lado, na função prestacional, promocional, ilustrativamente no campo dos direitos sociais, nos direitos de segunda geração ou dimensão, que estabelecem necessariamente um fazer por parte do Estado e que consagram valores relacionados à igualdade. Então, essa noção da dupla perspectiva dos direitos fundamentais é muito importante nos concursos da magistratura em geral. A ideia, tanto sob aspecto subjetivo, da dimensão subjetiva, quanto sob aspecto objetivo dos direitos fundamentais. E falar de dupla perspectiva dos direitos fundamentais, analisando ainda quanto ao aspecto objetivo e essa multifuncionalidade dos direitos fundamentais, conforme destacado, uma das funções é exatamente a função de proteção. E essa função de proteção se revela, quanto aos direitos fundamentais, no estudo da eficácia dos direitos fundamentais no Brasil. Ou seja, em quais relações efetivamente os direitos fundamentais podem ser aplicados, em quais relações efetivamente os direitos fundamentais incidem. Tradicionalmente, conforme aponta a doutrina, sempre se estudou e sempre se estabeleceu a chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais. Eficácia vertical por levar em conta que um dos integrantes dessa relação goza de prerrogativas diferenciadas em relação à outra parte. A eficácia vertical diz respeito aqui, portanto, à incidência dos direitos fundamentais nas relações Estado-indivíduo, Estado e particular. Ademais disso, se percebeu em outro momento, na evolução da doutrina dos direitos fundamentais, que, em verdade, nós temos inúmeras situações em que a violação aos direitos fundamentais não parte apenas do Estado, enquanto instituição ideal, mas exatamente da conduta de um particular. Daí porque passou-se a se discutir e se defender a incidência dos direitos fundamentais também nas relações privadas, trazendo à tona a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal por presumir que nós estamos diante de dois particulares com identidade de poderes e possibilidades. Nessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sempre se percebe a existência aqui de valores que se encontram potencialmente em conflito. De um lado, a autonomia da vontade privada, a autonomia da vontade do particular e a própria livre iniciativa, e de outro lado, a noção de preservação e efetivação da dignidade da pessoa humana, bem assim a efetividade dos direitos fundamentais. E vale a pena aqui destacar que quando se fala em dignidade da pessoa humana, está se tratando do valor jurídico de maior envergadura do ordenamento jurídico nacional, que estabelece que o ser humano é o centro do ordenamento jurídico, o bem-estar do ser humano é o verdadeiro objetivo do Estado,
e o indivíduo deve ser tratado sempre como fim e não como instrumento. Trata-se, portanto, a dignidade da pessoa humana de valor intrínseco à pessoa humana que a faz merecedora de respeito por parte do Estado e por parte de todos os membros que integram uma sociedade. É, portanto, a dignidade da pessoa humana um valor unificador dos direitos fundamentais. É um critério, inclusive, para se identificar o chamado direito fundamental implícito, que normalmente tem alguma ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, na eficácia vertical dos direitos fundamentais, se estuda a relação Estado e cidadão. Eficácia vertical. Quando se está em uma relação privada, a doutrina aponta que, em verdade, a denominação correta seria eficácia horizontal, por presumir uma equivalência de condições entre tais particulares. Ademais disso, dessas duas nomenclaturas, eficácia vertical e eficácia horizontal, mais recentemente, passou-se a se discutir também a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ela leva em conta que se está também igualmente diante de uma relação entre particulares, mas particulares que não estão em presumida condição de igualdades, em presumidas condições de igualdades, porque um dos particulares tem, presumivelmente, uma situação de hipossuficiência e de vulnerabilidade, que impede, portanto, o reconhecimento de uma presumida igualdade entre eles, com ônus, sujeições e poderes. Essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ela estaria relacionada, por exemplo, às relações de consumo e às relações de trabalho, por partirem, portanto, do pressuposto de que, embora particulares, consumidor e fornecedor, empregador e empregado, não haveria aqui uma exata identidade de poderes, ônus e prerrogativas entre tais particulares. Ainda quanto a esse ponto da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, para que haja a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, não se exige necessariamente que haja a edição de uma norma regulamentando um direito ou prerrogativa constitucional. E com isso se estabeleceu a chamada eficácia horizontal direta nas relações privadas, e não a eficácia indireta nas relações privadas. Como assim, Fabiano? Eficácia direta e eficácia indireta. Inicialmente é importante você perceber que nós estamos tratando de uma situação em que há um direito constitucional, ou melhor, em que há um direito fundamental previsto na Constituição, e se discute em que medida esse direito fundamental pode ser exercido no âmbito de relações privadas. De acordo com a teoria que defende a eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, essa eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas apenas poderia se dar da seguinte forma. Imagine que nós temos um direito fundamental previsto na Constituição. Para que haja o exercício desse direito fundamental, seria necessário que houvesse uma regulamentação legislativa desse direito fundamental, para que aí sim houvesse a incidência desse direito fundamental entre dois particulares. Essa ideia de regulamentação legislativa aqui tornaria essa eficácia indireta, para utilizar-se de uma expressão do Supremo Tribunal Federal, de acordo com essa teoria que defende a eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, seria essencial para que isso ocorresse
a chamada intermediação legislativa, ou seja, apenas mediante a regulamentação pelo legislador ordinário, estabelecendo em que medida aquele direito fundamental vai ser aplicável às relações privadas, é que haveria essa incidência. Entretanto, conforme já destacado, o Supremo reconheceu a chamada eficácia direta dos direitos fundamentais, compreendendo em famoso julgado, célebre julgado, que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eles deveriam ser observados por associações no procedimento de exclusão e de punição de associados, ainda que não houvesse à época previsão legislativa a respeito. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, ao se buscar uma exclusão de um associado, uma associação civil, portanto, um ente privado, ao buscar uma exclusão desse associado, necessariamente deveria observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E estabeleceu então o Supremo Tribunal Federal que as prerrogativas constitucionais, os direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição, não são aplicáveis apenas nas relações Estado-cidadão, Estado-indivíduo, mas também na relação entre dois particulares, desde que se identifique, no caso concreto, essa efetiva possibilidade de aplicação. E o STF reconheceu, então, assim, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais de forma direta, não se exigindo, portanto, como regra, a intermediação legislativa. Avançando nesse estudo, destaco aqui de forma panorâmica disposições importantes do artigo 5º da Constituição, que trata de diversos direitos e garantias fundamentais, dispositivo muito importante para a sua prova, impossível fazer um concurso para magistratura do trabalho, magistratura federal, magistratura estadual, em que não haja abordagem aqui do artigo 5º da Constituição, o artigo 5º que estabelece no seu caput que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É importante perceber que, em que pese o artigo 5º caput da Constituição faça referência ao reconhecimento de direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a interpretação doutrinária do próprio Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os estrangeiros de passagem, ou seja, estrangeiros não residentes no território nacional, eles também têm direito a alguns direitos fundamentais. Eles têm acesso a alguns direitos fundamentais, desde que tais direitos fundamentais sejam compatíveis com a sua transitoriedade no território nacional. E, evidentemente, aqui, o artigo 5º, ao tratar de direito fundamental e fazer referência ao brasileiro, está aqui igualmente se referindo tanto ao brasileiro nato quanto ao brasileiro naturalizado. A partir do artigo 5º caput da Constituição, desse dispositivo, a doutrina aponta que o legislador constituinte originário reconheceu, então, os chamados direitos fundamentais básicos. São direitos fundamentais, portanto, que se desdobram em outros direitos fundamentais de acordo com a própria regulamentação constitucional. Esses direitos fundamentais básicos seriam os seguintes: o direito à vida. Direito à vida é previsto essencialmente no caput, no próprio artigo 5º da Constituição, também no próprio e outros incisos também da própria Constituição, estabelecendo aqui a noção de que a vida é um importante direito, pois é o pressuposto para o exercício de outros direitos igualmente fundamentais. Não obstante, a própria Constituição cuidou de destacar que até mesmo a vida é um direito fundamental relativo.
Isso está, inclusive, em consonância com a doutrina dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são marcados pela característica da relatividade. Isso quer dizer que não existe direito fundamental absoluto. Afinal de contas, são direitos que se encontram potencialmente em choque, potencialmente em conflito, em rota de colisão, cujo critério para verificar qual direito irá prevalecer é sempre casuístico, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, mediante a sistemática da ponderação e sopesamento de interesses, à luz do princípio da proporcionalidade, da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então perceba aqui comigo que, como a maior parte dos direitos fundamentais é estabelecida mediante normas, princípio e não normas, regra, o critério para aplicação e identificação de qual irá prevalecer no caso concreto não é o do tudo ou nada, mas sim o da ponderação, o do sopesamento dos interesses que estão, no caso concreto, em conflito. Dito isto, então destaco que a Constituição, o próprio legislador constituinte originário, em que pese a importância do direito à vida, estabeleceu que a vida pode ser relativizada em caso de guerra declarada. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, se o Brasil estiver em estado de guerra declarada, é possível a relativização do direito à vida. Esse aspecto me parece bastante relevante. Além do direito à vida, nós temos também, como direito fundamental básico, o direito à liberdade, também previsto em diversas passagens do próprio artigo 5º da Constituição. O direito à liberdade de ir, vir, ficar, permanecer. O direito de liberdade de manifestação. O direito de liberdade religiosa. O direito de liberdade ao exercício de trabalho, ofício ou profissão. O direito de liberdade de convicção. Ou seja, o direito à liberdade, ele não se restringe, ao contrário do que tradicionalmente se estuda, ao direito de liberdade de locomoção, de ir, vir, ficar, permanecer. Mas trata-se, portanto, de um direito fundamental, de grande envergadura, e que se desdobra em outros direitos igualmente fundamentais. Muito importante, desse modo, essa análise. Além da vida, da liberdade, também muito importante o direito fundamental à igualdade, estabelecido no artigo 5º e também em outras passagens, no artigo 5º caput e em outras passagens do próprio dispositivo, a ideia de igualdade. Aqui, não apenas igualdade no sentido meramente formal, apenas igualdade no sentido de previsão de idêntica condição, de idênticas possibilidades. A igualdade aqui é, essencialmente, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, a fim de se efetivar a igualdade substancial ou material. É levar em conta, portanto, que há indivíduos e situações que merecem uma vantagem jurídica diante de uma desvantagem fática, diante de uma desvantagem prática. Daí porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu ilustrativamente a constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas, enfim, e também nos concursos públicos, levando em conta aqui uma questão histórica e de discriminação. Essa noção da igualdade substancial permite, inclusive, o estabelecimento, desse modo, das chamadas políticas públicas afirmativas. Essas políticas públicas buscam, essencialmente, um aceleramento do processo de alcance da igualdade substancial, da igualdade material, para que as pessoas possam verdadeiramente estar em igualdade de condições. Uma outra questão, um outro direito fundamental básico previsto no artigo 5º da nossa Constituição é o direito à propriedade. O direito à propriedade é também um direito fundamental
previsto na própria Constituição e que tem íntima relação com o direito à livre iniciativa. Estabelece, portanto, aqui o Estado brasileiro a sujeição de fato ao sistema capitalista de produção e identifica, portanto, a liberdade dos agentes econômicos, o direito à propriedade também dentro do próprio Estado brasileiro. Entretanto, em que pese reconheça a propriedade como um direito fundamental, a propriedade deve necessariamente cumprir sua função social, sob pena, inclusive, de, conforme estabelece a própria Constituição, sofrer algum tipo aqui de relativização quanto a esse direito de propriedade, com procedimento, inclusive, de desapropriação por parte do Estado. Ademais disso, perceba que a relação entre propriedade está muito forte, a relação da propriedade está muito fortemente ligada com a noção de valor social da propriedade, com função social da propriedade. Há, desse modo, de se fazer uma interpretação da Constituição como um todo, não se interpreta a Constituição em tiras ou filetes, e perceber que há uma intercomunicação entre diversos dispositivos constitucionais. Perceba que, no artigo 1º da Constituição, ao tratar dos fundamentos da República, o legislador constituinte originário reconhece a livre iniciativa como fundamento da República. Mas quando chega no artigo 3º da Constituição, indica a noção de solidarismo constitucional, como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º prevê o direito de propriedade, mas prevê também que a propriedade irá cumprir sua função social. Já no capítulo da ordem econômica, no título da ordem econômica, no artigo 170, a Constituição deixa claro que é objetivo da ordem econômica nacional garantir a busca pelo pleno emprego e garantir a existência digna a todos. Ou seja, é fundamento da ordem econômica a própria dignidade da pessoa humana. E ao tratar da ordem social, artigo 193, o legislador constituinte deixa claro que é base da sociedade o primado do trabalho e a própria justiça social. Ou seja, perceba que optou o legislador constituinte originário por uma ideia de crescimento econômico, de valorização da propriedade privada, mas trouxe igualmente valores constitucionais que promovem adequações a essa noção de propriedade, essa noção de livre iniciativa. Além do direito básico de propriedade, nós temos também como direito fundamental básico o direito à segurança jurídica. Perceba aqui que ao fazer referência no caput ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, em algumas circunstâncias nós temos a doutrina analisando a ideia de segurança como se restringisse aqui a noção de segurança pública, como se dissesse respeito exclusivamente à adoção de segurança realizada pela polícia civil, pela polícia militar, rodoviária federal, enfim, como se fosse algo voltado exclusivamente à segurança urbana. A ideia aqui de evitar violência urbana, a ideia de segurança pública, em que se buscasse aqui é uma ideia de evitar a violência. Entretanto, é muito importante perceber que a ideia de segurança aqui, ela transcende o aspecto meramente de segurança pública para ser também considerada como uma segurança jurídica. A própria Constituição garante o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Há também, desse modo, uma análise tanto no sentido retrospectivo quanto no sentido prospectivo do direito à segurança. Ressalva, portanto, a garantia da segurança jurídica
estabelecida mediante uma decisão transitada em julgado, mediante, portanto, ato do Poder Judiciário que julgou uma questão, e também protege as legítimas expectativas do cidadão, do indivíduo, relacionadas aqui ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, impedindo desse modo que essas legítimas expectativas de estabilidade que o indivíduo tem perante o próprio Estado Nacional, que essas legítimas expectativas sejam prejudicadas, sejam violadas, tanto pelo Estado quanto por um particular. Então, desse modo, a gente fecha essa análise da temática relacionada a direitos e garantias fundamentais, em que, evidentemente, nós não podemos esgotar toda essa temática. O esgotamento dessa temática se dá em sede de um curso regular, em que, de fato, nós temos a oportunidade de analisar cada um desses direitos fundamentais com relativo grau de profundidade, fazendo referência, inclusive, a decisões judiciais mais importantes acerca do tema, sempre fazendo a comunicação aqui entre as decisões mais relevantes do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TST, enfim, do STF e dos tribunais superiores, analisando súmulas vinculantes, súmulas persuasivas, temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ações de inconstitucionalidade. É no curso regular em que nós também nos debruçamos sobre questões cobradas em concursos anteriores, que analisamos efetivamente como a temática é cobrada tanto na prova objetiva, quanto na fase dissertativa, e até mesmo com dicas quanto a eventual questionamento em provas práticas e exames orais, trazendo essa análise dessa temática de forma muito mais aprofundada. Eu sempre aposto na cobrança dessa temática no concurso para a magistratura federal, trabalhista e estadual, e eu tenho certeza que de alguma forma o que nós vimos aqui poderá ajudar vocês na consagração do tão sonhado cargo público, e eu tenho certeza também que cada um de vocês está disposto a lutar, a batalhar por esse objetivo, e que junto com o curso Verbo Jurídico, vocês irão alcançar esse concurso público tão difícil de alta performance. É realmente somente mediante o estudo, somente mediante a orientação adequada que se consegue efetivamente uma aprovação em um concurso desse de alto nível, de alta performance. E assim, vamos encerrando esse nosso encontro, me colocando à disposição mediante o curso Verbo Jurídico. Contem sempre com o curso Verbo, contem sempre com Fabiano Veiga, bons estudos e um forte abraço.